pessimista quanto ao assunto são as negociações dessas taxas que foram impostas pelos Estados Unidos. O governo Lula traçou uma estratégia para administrar a relação com Donald Trump até as eleições presidenciais de outubro. Nos bastidores, a avaliação é de que até o pleito, a ordem é tentar conviver com as diferenças entre os dois governos e evitar o agravamento dessa crise diplomática. O plano do governo ocorre em meio às negociações para tentar evitar a aplicação dessa tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Auxiliares de Lula admitem que a principal dificuldade é identificar quais concessões a gestão Trump está disposta a exigir para recuar dessa medida. A estratégia do Planalto é buscar um meio-termo que permita avançar nas negociações com Washington sem que o governo brasileiro abra mão de temas que considera ligados à soberania nacional. A relação entre Lula e Trump vem passando por momentos de tensão, de instabilidade, inclusive com trocas recentes de farpas e de declarações sobre a disputa eleitoral brasileira. E aí eu quero já ouvir o Felipe um pouquinho sobre isso, porque num momento que a gente entendia que a relação entre Donald Trump e o presidente Lula estava tranquila, houve uma reunião entre os dois que foi marcada. Os dois se encontraram numa reunião muito longa na Casa Branca, no Salão Oval, inclusive uma reunião que teve as suas regras, o seu trâmite ali modificado pelo presidente Lula, que pediu que a coletiva de imprensa fosse depois da reunião e não antes, como é o previsto lá na Casa Branca. Então foi uma reunião que, de acordo com o presidente Lula, à época tinha sido muito proveitosa. O presidente Lula que saiu de lá colhendo os louros, os frutos dessa reunião, inclusive nas pesquisas de intenção de voto. Daí, logo depois, Eduardo e Flávio Bolsonaro conseguem uma outra reunião com o Donald Trump. Ele vira o jogo, sobretaxa o Brasil nas suas importações e agora, depois do G7, já solta essas falas sobre as eleições do Brasil, já solta essas falas sobre a condenação do Eduardo Bolsonaro. A gente não entende muito bem qual é o lado que o Donald Trump está. E aí eu queria ouvir o Felipe um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho o Felipe, produção? Tenho o Felipe aqui embaixo de mim. Qual é o lado? O que a gente pode esperar? A gente sabe que Donald Trump está sempre do lado que é favorável a ele mesmo e ao governo dele. Mas parecia que ele estava, assim, ao lado do presidente Lula, porque é o Lula quem tem a caneta neste momento. Será que mudou a percepção? Leila, o Trump tem dois fatores que explicam muito bem o Trump. Primeiro que o Trump ele é imprevisível, né, e é pragmático também, né? Apesar de não saber o que o Trump acha que o Trump vai fazer, o Trump ele é muito pragmático, né? Ele age de acordo com os seus próprios interesses. E o segundo aspecto é que o desejo do Trump, falado desde o começo do seu mandato, até durante o processo eleitoral nos Estados Unidos, é fazer com que a América Latina se tornasse, né, uma região de direita, né? Então ele tenta, de certa forma, ajudar os seus aliados políticos de direita a ganharem a licitação, a eleição em seus respectivos países, né? Esses são esses dois aspectos que explicam muito bem o Donald Trump. Em relação ao Brasil, né, o Trump ser pragmático, né, e ver, por exemplo, que o Lula que conseguiria negociar com o Lula determinadas situações, é óbvio que ele vai receber o Lula se for bom para o Brasil, para os Estados Unidos e for bom para ele individualmente. Mas o Lula sabe, Neila, que o Trump tem um desejo muito claro de fazer com que a América Latina seja uma região de direita. Por isso que ele está montando uma estratégia, né, para lidar com o Trump nas eleições. Porque quando o Trump vem a público, né, falar do Eduardo Bolsonaro, falar que o Brasil é uma região difícil politicamente, na verdade, ele está, de certa forma, querendo colocar o dedo nas eleições do Brasil e querer ajudar, por óbvio, o bolsonarismo, que é a corrente que mais lhe agrada, né? Ele nunca negou que é amigo do Jair Bolsonaro, que gosta do Eduardo Bolsonaro. Recebeu o Flávio Bolsonaro numa agenda não oficial recentemente na Casa Branca. Então o Lula vai ter que lidar com essa situação, né? Vai ter que montar uma estratégia para lidar com essa situação até as eleições. E também, né, como presidente do Brasil, também é uma questão. A gente sabe, por exemplo, que o Trump e o governo dos Estados Unidos estão atacando o Brasil também por conta do Pix, né? O Pix, que é uma paixão dos brasileiros, um Pix que ajudou pequenos comerciantes
ambulantes a não pagarem altas taxas do cartão de crédito e do cartão de débito, né, quando vendiam seus produtos e serviços, né, está sendo atacado pelos Estados Unidos. E é uma das razões pelas quais o governo americano quer taxar o Brasil, né, para sancionar o Brasil em relação a essas medidas. Então, o Lula está preocupado tanto com as eleições, né, e do Trump não influenciar as eleições de outubro, mas também com o presidente do Brasil para evitar com que o PIX seja vilanizado pelos Estados Unidos e que o Brasil tenha aumento de tarifa pelos Estados Unidos, que seria muito ruim para a economia do Brasil. Mas a grande questão, Neila, na minha opinião, que é a roupagem de tudo isso aí, é o quanto que o Trump estaria disposto a se expor, né, para tentar influenciar as eleições do Brasil. Muito bem, a gente muda um pouquinho de assunto para voltar lá no Supremo Tribunal Federal.